Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. No avivamento da comunhão, eu tive uma visão. Não foi uma visão aberta, eu vi com a minha mente, mas foi muito vívida. E na visão, eu vi líderes, nossa equipe de liderança sênior, que é composta por 22 pessoas. Mas isso é para vocês também. Não estou compartilhando só com os líderes, porque sinto que isso é algo para todos nós. E vi diferentes líderes de pé diante do trono, e uma voz saindo do trono, e a voz dizia: como você servirá ao meu povo? E um a um ficamos de pé, identificamos nossos dons e falamos como usaríamos ao serviço do povo. Um deles se apresentou diante do trono, por exemplo, e disse: eu sou engraçado, eu vou fazê-los rir de seus problemas. E o próximo líder se apresentou diante do trono e disse: meu dom é a ordem, eu tenho o dom da ordem, e vou ajudá-los a organizar o caos. Outra pessoa se apresentou diante do trono e disse: eu tenho o dom de liderança e vou conduzi-los a passos melhores. E outro se levantou e disse: eu sou um profeta e vou equipá-los para ouvir o Senhor. E eu comecei a pensar como seria reverter o triângulo da liderança, o que acho que já fizemos, mas assim, de um nível totalmente diferente. E cheguei até a pensar em, ao invés de nos chamar de liderança sênior, talvez nos chamar de SDT, servos de todos. E o que aconteceria se começássemos a pensar em nossas vidas sobre como podemos usar nossos dons para servir outras pessoas? Em 1 Pedro, capítulo 4, vou lhe dar muitos textos hoje. Vamos usar a Bíblia. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, Pedro escreve: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deixe-me ler mais uma vez. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu quero ressaltar que Pedro diz que cada um recebeu um dom especial. A palavra dom é a palavra carisma. É a mesma palavra que usamos para os dons do Espírito. O Senhor está dizendo que cada um de nós recebeu um carisma, recebeu um dom sobrenatural. Agora, quando eu digo dom sobrenatural, não estou só falando sobre falar em línguas. Não estou falando disso. Estou incluindo tudo isso. Mas todos os dons da profecia, dom de línguas, seja o que for. Mas estou falando do fato de que todo dom que Deus lhe dá é espiritual. E falaremos mais sobre isso em um minuto. E ele diz: para cada um de nós... Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu quero salientar que fomos salvos pela graça. E às vezes as pessoas pensam: não fui salvo pelas obras, fui salvo pela graça. Sim, você foi salvo pela graça para fazer obras. Você entendeu isso? Você entendeu? Vamos tentar de novo. Você foi salvo pela graça? Você não poderia merecê-la. Mas uma vez que você foi salvo no reino, e Deus lhe deu a graça para fazer obras. E Pedro diz: é a multiforme graça de Deus. A palavra multiforme significa multicolorida. A graça multicolorida de Deus. Deixe-me lhe dar mais um versículo antes de falarmos sobre isso. Romanos 12, versículo 6, diz o seguinte: temos diferentes dons, digam dons, de acordo com a graça, digam graça, que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se é o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. E se é contribuir, faça com generosidade. Exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Paulo está dizendo que cada um de nós tem um dom, que são diferentes de acordo com a graça. E que cada um de nós deve exercê-los de acordo com a nossa fé. E então ele chama de dons, ou seja, ele chama de dons coisas tipo servir, ensinar, exortar, dar, ter misericórdia.
Quando ele fala de dons, ele não está só falando de profecia, não está só falando de palavras de conhecimento, não está só falando de dom de cura, ele está falando sobre o fato de que cada um de nós recebeu dons de acordo com a graça que nos foi dada. Pedro diz que temos a multiforme graça de Deus, e Paulo diz que a graça nos dá diferentes dons. E Pedro diz, empreguem esses dons. Quantos sabem que há muitos dons desempregados no corpo de Cristo? Há uma crise de desemprego no corpo de Cristo. E acho que as pessoas pensam, não sei o que devo fazer. Bem, você recebeu um dom. E esse dom lhe foi dado pela graça. E a graça tem cores. Vamos fazer de contas, vamos imaginar por um minuto, você tem a graça rosa, ela tem a graça azul, ele tem a graça rosa. Todos são cores diferentes, diferentes cores da graça que dão dons diferentes, e todo mundo tem um. Talvez você seja uma pessoa de 1 talento, de 10 talentos, mas você não é uma pessoa sem talento. Você recebeu dons de acordo com a graça de Deus. O que é interessante é o seguinte, a palavra graça lhe dá capacidade, certo? Dissemos, graça lhes dá dons, mas a graça é a mesma palavra que a palavra favor. A palavra graça, no grego, é a mesma palavra favor. Não é a raiz da palavra, é a palavra. Qual é o ponto? Salomão disse que se o dom de um homem abrirá espaço para ele e o levará à presença de reis e grandes homens. O dom de um homem abrirá espaço para ele. Pense nisso. Como eu receberia um dom? Graça. O que a graça faz? Ela me dá favor. Estou dizendo que, se você usar o dom que recebeu pela graça, ela lhe dará favor para que tenha amigos. Ninguém gosta de mim. Bem, talvez a maioria das pessoas não goste de você, mas alguém vai gostar de você, porque você tem um dom que alguém precisa. O desafio que você fica sentado no canto reclamando, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, você está desempregado, e você empregar esse dom, você terá a graça que abre portas para você por causa do favor. Essa é uma boa palavra. Agora, Efésios 2:10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós, para que participássemos. Desculpe, vamos tentar de novo. Somos criação de Deus em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos. Você viu 2 pontos. O primeiro é que fomos criados para quê? Para trabalhar. Não fomos criados para nos aposentar. Não fomos criados para que a IA assumisse todos os nossos empregos. Agora, deixa-me dizer que eu estou entusiasmado pela causa da IA, odeio a IA. Sabe o que? Os robôs com IA vão chegar e vão assumir todos os seus empregos e você nem precisa trabalhar. Não. Eu fui criado para trabalhar. Vou sobrepor a IA. Já planejei isso. Eles vão atirar nos robôs. Eu acertei 12 hoje. Vai ser temporada de caça aos robôs. Estou chamando a atenção que a palavra obra, somos sua obra. A palavra obra é a palavra poema. E daí temos a palavra poema. Mas deixa eu dizer que esse não é um poema qualquer, é um poema que trabalha. É um poema sobre trabalho, porque você foi criado para trabalhar. E diz, somos criação de Cristo, de Deus em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Gostaria de salientar que Deus fez o trabalho antes de fazer o trabalhador. Por que isso é importante? Porque você pensa, sou ruim em tudo. Não, você não pode ser ruim em tudo, porque Ele criou um trabalho e depois criou você. Eu amo carros, eu vou lhe dar uma parábola sobre carros. Digamos que você tenha sido criado para construir estradas de cascalho. Deus não o criou como um Fusca e o chamou para construir estradas. Ele o criou como uma patrola. Estou falando
Talvez a metáfora não tenha funcionado para você, está pensando que eu quis dizer. Fique com a Bíblia, irmão, isso não está funcionando. Estou ressaltando que Deus criou o trabalho antes de criar o trabalhador. Você não é tão ruim, porque Ele disse que você nasceu para trabalhar. Você nasceu para empregar seu dom, e Ele criou o trabalho antes de criar você. Seja qual for a função para a qual Deus o criou, você pode fazê-la, porque o trabalho foi criado primeiro. Deus disse, ok, precisamos para esse trabalho. Deus disse, tudo bem, é uma metáfora agora. Ele projeta uma patrola perfeita para estradas que você deve construir ao longo de sua vida. Você será um melhor nisso porque Ele criou o trabalho. Então Ele diz, vamos projetar o veículo específico para esse trabalho. Bom ponto, Chris. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda? Alguém sabe? Boa obra. Qual é o ponto? Meu ponto é que você foi feito para trabalhar. Aqui está o desafio. Temos a maior taxa de suicídio da história. Temos pessoas tomando todos os tipos de antidepressivos. Não sou contra a medicação. Tomei por 1 ano, sou grato por isso, mas o que eu quero dizer é que temos uma depressão recorde, temos um número recorde de suicídios, temos um número recorde de pessoas usando drogas e todas essas coisas que estão acontecendo. E acho que parte do desafio é que estamos ensinando as pessoas um valor que o reino não tem. Lembro-me que anos atrás, Kathy e eu levávamos nossos filhos para a escola, e lembro que uma ocasião, que o Jason tinha provavelmente 12 anos, e quando ele saiu pela porta da frente para pegar carona com a mãe, eu disse, ei, tenha um bom dia, divirta-se na escola. Fechei a porta e o Senhor me disse, você quer que ele se divirta? Você está ensinando seus filhos que eles vão à escola para se divertir. E o Senhor disse, eu não criei eles para se divertirem, você está criando eles para se divertirem. E tem a profunda sensação de que estamos obcecados em tentar nos fazermos felizes. Achamos que o objetivo da vida é se divertir. Gostaria de salientar que a diversão é um resultado de descobrir o que você foi chamado para fazer. Mas ele não é o objetivo da vida. O objetivo da vida não é se divertir, é o resultado de fazer o que você foi chamado para fazer. Quando você cumpre seu chamado na vida, há uma sensação de que você nasceu para isso, que você foi criado para fazer isso. E quando eu estou fazendo o que eu sou, quando eu sou o que eu faço, Deus me chama para algo e no meu ser eu faço, é isso que me realiza. Mas quando eu passo a minha vida tentando me fazer feliz, não tenho certeza. Na verdade, eu tenho certeza. Tenho certeza de que isso está matando a cultura. Minha meta é trabalhar até 65 anos para que eu possa me aposentar e fazer o que eu quiser fazer. Minha vida é sobre o que eu quero fazer. Eu quero passar minha vida realizando todos os meus desejos. Pois serei feliz quando eu puder só pescar, caçar. Então, 3 anos depois, você está morto. Porque você era uma patrola que deveria estar construindo estradas. Eu estou certo sobre isso. Lucas 22, 24. Pode abrir lá. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benefeitores. Mas não só assim com vocês. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, o que está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa?
pois no meio de vós sou como quem serve. Ok, pense nessa ilustração. Se você for à casa de uma pessoa rica, um rei, um CEO, alguém que tenha muita riqueza financeira, eles estão servindo à mesa ou contratam garçons? Jesus disse, eles contratam garçons. Eles se sentam à mesa e contratam empregados para servi-los. Ele diz, mas vocês estão sentados à mesa? E eu sou o rei. E eu estou servindo vocês. E ele disse, você sabe como você vai ser grande? Pegando uma toalha. Rapazes, se quiserem ser grandes, peguem uma toalha e sirvam. Os gentios, os incrédulos, acham que o objetivo é sentar-se à mesa e deixar que as pessoas o sirvam. Mas eu vou lhe contar um pequeno segredo. Vocês nasceram para mais. Vocês nasceram não para ser servidos, mas para servir. Mateus 23:10 diz, nem vos chameis mestres, porque só um é o vosso mestre, que é Cristo, mas o maior dentre vocês será o servo. O que exalta a si mesmo será humilhado, o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Você sabia que humildade mais nada é igual a promoção? Sabe uma coisa? Eu estou no meu trabalho por 10 anos, ninguém pensa em me promover. Pegue uma toalha. Eu não sei como você pega uma toalha. Não entendo por que ele é promovido, mas eu não. Pegue uma toalha. Você não entende? Não, você não está entendendo. Se você acha que a sua promoção vem dos homens, então eles podem não ver a toalha, mas há alguém que verá. Vá para João 13. Está bem? Antes da festa da Páscoa, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que havia chegado a sua hora e que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estando sentado para o jantar, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe havia colocado todas as coisas debaixo de seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água na bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que disse, Senhor, vais lavar meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo, mas tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavará meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também minha cabeça, minhas mãos? Eu adicionei coisas. E Jesus disse, quem já banhou precisa apenas de lavar seus pés, todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Falando de Judas. Eu quero salientar que, em primeiro lugar, o lava-pés era um costume da cultura judaica. Por exemplo, se você viesse à minha casa, tiraria as sandálias antes de entrar e eu cumprimentaria com a bacia e lavaria seus pés. Provavelmente era uma tradição e provavelmente eu não quero que seus pés sujos no meu chão. Não tinham aspiradores de pó naquela época, então é parte da tradição. Eu estou te honrando e quero manter minha casa limpa. Então, você vai à casa de muitas pessoas e tira os seus sapatos quando entra na... Então, isso é tradição. Jesus pega uma toalha, ajoelha-se e começa a lavar seus pés. Agora, isso é uma tradição comum. Não é algo do tipo, oh meu Deus, você está lavando meus pés. O que ele está fazendo? Não é nada disso. Mas Jesus diz, você não sabe o que eu estou fazendo? Você acha que sabe o que eu estou fazendo, mas não sabe o que eu estou fazendo. E eu gostaria de salientar que o contexto é que o diabo já encheu Judas. Ele está prestes a fazer uma ação estratégica para tentar matar o Cristo.
Estou destacando que esse é um lava-pés estratégico. Não se trata de um lava-pés tradicional, trata-se de um lava-pés estratégico. O diabo se exalta, o diabo fica com raiva, o diabo vai fazer uma jogada estratégica para matar o Cristo, e Jesus diz, eu tenho que me abaixar. Ele diz, vocês não sabem o que eu estou fazendo agora? Acha que estão lavando os seus pés, mas eu estou derrotando os poderes das trevas. E Filipenses retoma a narrativa e diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, embora criado à imagem de Deus, desculpem, vamos corrigir, embora existindo em forma de Deus, não considerou a igualdade como Deus como algo ser alcançado, mas humilhou-se a si mesmo até a morte da cruz. Próximo verso. E então Deus o exaltou sobremaneira. Então Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O diabo diz, eu vou te pegar. Jesus diz, me dê uma toalha. Pedro diz, você não vai lavar meus pés. Não lavar mais meus pés. Jesus diz, você não sabe o que eu estou fazendo. Sim, eu sei que está... Não, eu não estou só lavando seus pés. Não. Eu estou me colocando estrategicamente na postura de humildade, porque estou prestes a ser exaltado. Então se volta para eles e diz, vocês devem fazer o mesmo. Lembre-se, eles provavelmente já estão lavando os pés uns dos outros, porque é tradição. Ele não está falando sobre esse tipo de lava-pés. Ele está dizendo, vocês estão sempre perguntando quem é o maior, por que não fazem isso e sejam exaltados? Porque quando eu fiz isso, recebi um nome acima de todo nome. Porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, porque Deus é atraído pela humildade. Deus é atraído pela humildade. Ele é atraído pelo servir. Há algo no servir. Eu diria que fomos criados para trabalhar. E quando perdemos de vista que fomos criados para servir outras pessoas, vivemos em um castelo de gelo tentando descobrir por que não estamos felizes e por que não estamos nos divertindo. E nossa camiseta diz, já está se divertindo? Você não está se divertindo porque está tentando se divertir em vez de ser quem você foi criado para ser. E quando você faz o que você foi criado para ser, você se diverte. Acabe. Quem sabe quem era Acabe? Ele era casado com Jezabel. Deus envia o profeta e diz, diga a Acabe que ele está morto. Eu vou matar ele, ele é um rei perverso, que converteu todo Israel a Baal. E assim o profeta Elias profetizou, Deus vai te matar, você está morto, está acabado. E Acabe encontra a toalha. Ele entra em seu quarto e começa a chorar e se arrepende. Eu estou falando cerca de 20 minutos depois. E Deus diz, ei, vai lá lhe dizer que eu não vou matar ele. Eu vi. Eu penso, Deus, esse é Acabe. Você parou a chuva por causa desse cara. Deus é atraído pela humildade. Estou dizendo que seu chefe pode não ser atraído pela humildade, sua esposa pode não ser atraída pela humildade, seu marido pode não ser atraído pela humildade, seu primo pode não ser atraído pela humildade, mas a humildade atrai o céu. Ela atrai o céu. Estou dizendo que se estiver entediado, deprimido, se estiver, comece aqui, eu não sei o que fazer, faça algo. Se você é um Fusca e todos os seus amigos são patrolas e você é ruim nisso, tente outra coisa. Mas ficar sentado em um canto, esperando que alguém o convide para a vida, não vai adiantar. Eu diria que muitas vezes Deus nos chama para coisas que não queremos fazer. Eu proporia que, quando você faz algo que não quer fazer, recebe mais crédito por isso. Isso se chama sacrifício. Eu diria que muitos de nós, quando chegarmos ao céu e as coisas que achamos incríveis, Deus dirá, aqui está a sua pequena bandeirinha dourada por isso. E há uma grande pedra com o nome do seu vizinho
E foi nesse dia que você o ajudou a se mudar. E você disse à sua esposa, por que eu disse que eu ia fazer isso? Oh, meu Deus, 2 meses atrás eu disse que eu ia ajudar ele a mudar. E você chega lá e serve em um lugar de sacrifício, fazendo o que você não quer fazer, porque isso ajuda o seu próximo. E Deus diz, isso que acontece quando você serviu o seu amigo. Porque o sacrifício tem a ver com servir a outras pessoas. E você nasceu para dar a vida para outras pessoas. Estou certo quanto a essa parte? Mateus 16, 24 diz o seguinte, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. João capítulo 12, verso 24, em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Aquele que perde sua vida, aquele que perde sua vida, quem ama sua vida, perdê-la, e quem neste mundo odeia sua vida, guarda-la para a vida eterna. Esse é o ponto. Se eu pegar uma semente de maçã, isso é, eu estou tentando guardar minha semente de maçã, está aqui, vou guardar aqui, ninguém vai pegar a mão nela, eu tranquei ela com 7 chaves, você não pega na minha semente. Ela vai ficar sozinha. A única maneira que essa semente de maçã der frutos é que você coloca ela no chão. E quando você coloca no chão, ela germina, o que parece com mofo. Então, começa a crescer. Ela morre e depois cresce. Então, quando cresce uma árvore, não dá uma maçã simplesmente. Não. Ela não cresce e dá simplesmente uma maçã na árvore. Ela cresce várias maçãs de uma árvore. E cada uma dessas maçãs tem sementes. E cada uma dessas sementes pode produzir outra árvore. E cada uma dessas árvores pode produzir mais maçãs. E cada uma dessas maçãs pode produzir mais árvores. E você pega a sua semente e tenta guardar a sua semente. Você pensa, eu estou guardando minha semente aqui. Tem minha semente, ninguém vai chegar até a minha semente. E você está... É como se você estivesse em um castelo de gelo. Sabe, um castelo de gelo e você está sozinho. Por quê? Porque você se recusa a morrer. E daí, ninguém gosta de mim, não tem amigos, então morra. Morra e você produzirá uma macieira. E depois, outra e mais outra. E com essa macieira terá semente suficiente para produzir centenas de outras macieiras. Então, as centenas de macieiras produzirão mais maçãs, de modo que você poderá trabalhar milhões de maçãs. E adivinha o quê? Da sua semente saem milhões de maçãs. Por quê? Porque você decidiu morrer. Porque é na sua morte e germinação que vem a vida de sua vida. Mas quando tenta preservar a sua vida, adivinha o que acontece? Você não nasceu para não ser plantado, você nasceu para ser plantado. E quando você é plantado, você se multiplica 30, 60 e 100. Ouça, não 30 maçãs, não 30, mas 30 vezes, 60 vezes, 100 vezes. Como isso é possível? Veja o que uma semente pode fazer quando é plantada no solo. Ela produz frutos, e o fruto contém mais sementes, e ela continua. E daqui a 20 anos, você terá uma fazenda de maçãs. Você é um agricultor de maçãs. E tudo que você fez foi pegar a sua semente e colocá-la no solo. Estou apontando que, quando estamos tentando salvar nossa vida, o que o mundo nos ensina é: salve-se, divirta-se, tenha prazer. Tudo gira em torno de você, não se case. Sabe, o casamento é uma morte em vida. Você terá que sacrificar sua vida e não quer fazer isso. Você quer ter sexo quando você quiser, com quem você quiser. E você não quer estar amarrado, porque o casamento é divertido, mas depois tem responsabilidade. Você não quer responsabilidade, porque isso significa que você tem que ser responsável por alguma habilidade. Inventei isso. Jen, você deveria escrever isso. Você tem que encontrar uma pessoa para a qual seja responsável. Isso não vai ser divertido. E você deve ter filhos e eles querem... O que tal isso? Eu preciso estar pronto para ter filhos. Algo acontece quando você dá a sua vida por outras pessoas. Jesus disse, em termos simples, você foi criado para dar a sua vida
E ao dar a sua vida, você encontra. E ela cresce. Cresce além dos seus maiores sonhos. Mas começa com a germinação. Isso significa que você precisa ser plantado. Isso significa que precisa fazer o que não tem vontade de fazer, porque a vida não tem a ver como você se sente. Quantas pessoas já passaram por essa experiência? Alguém o convida para sair e você não quer ir. Mas você mente. É uma pequena mentirinha. É como, sim, precisamos estar juntos. E eu pensei, eu nunca quero estar com você. Quantos já fizeram isso? Essas outras pessoas são tão inocentes. O que significa que você diz, não quero ir à sua casa, não, me desculpe. Não gosto de sua personalidade, para ser sincero, não temos nada em comum. Eu ouvi que sua esposa não sabe cozinhar, não vamos jantar na sua casa. Sabe, quantos de vocês já pensaram isso, mas não digam, não. E quantos de vocês, nesse cenário, foram convidados e disseram, sim, precisamos nos encontrar, sim, estamos juntos? E eles perguntaram pela 25ª vez, que tal sexta-feira? E você diz, sexta-feira eu tenho, o que eu tenho? E você não tem nada. Mas você diz, estou muito ocupado. Muito ocupado. E você acaba indo para a casa deles. E sua esposa pergunta, por que estamos para a casa deles? Nós nem gostamos deles. Eu sei. E você chega lá e se diverte muito. Quando vocês já divertiram muito em um lugar que não queriam ir? Só 6 de vocês? O que acontece? As pessoas online, posso sentir meu coração sendo atraído por elas. Nem sei dizer quantas vezes eu concordei em fazer algo ou ir a algum lugar por obrigação. E quando chego lá, penso, puxa vida, ela está rindo aqui na primeira fila porque ela sabe. Por que você disse sim? Eu nem sei. Eu deveria ter dito não, eu menti. Cheguei lá e nos divertimos muito. Há algo em fazer o que você não quer fazer para outra pessoa que quer que você faça, que de alguma forma te ajuda a germinar algo que está adormecido em você e que precisa ganhar vida. E o tempo todo você está fazendo coisas com eles e não quer fazer, mas a alegria de vê-los nesse estado de euforia, felicidade ou honra por você estar lá, faz algo com você. Você pensa, não gosto desse jogo, eu não gosto dessa coisa. Mas será que estamos divertindo porque eles estão se divertindo? É algo sobre doar a outras pessoas. Eu tenho um monte de netos, 2 deles moram na mesma rua. Eles aparecem nos momentos mais estranhos. Papa, o que está fazendo? Algo além de cuidar de você agora. Nem posso lhes dizer que nos divertimos muito. Papa, eu te amo tanto. Sim, eu também. E nos divertimos muito. Ontem, Liam chegou e disse, Papa, adoro estar com você. Eu disse, eu também adoro estar com você. Podemos pegar cocô de cavalo? Sim, nada que eu preferia fazer hoje. Eu estava pensando, cara, não seria incrível limpar cocô de cavalo por umas 3 horas? Foi muito divertido. Ele estava muito engraçado. Ele dizia, eu pego esse. Eu dizia, pode pegar todos eles, não me importa. Ouça, não estou tentando ganhar quem consegue limpar mais cocô de cavalo. Tenho que lhe contar a história, um pouco estranha, mas é engraçada. Passamos de carro pela casa deles todos os dias para ir a qualquer lugar. Passamos pela casa deles uns 3 meses. E era um dia de inverno, mas o sol estava brilhando. Não conta a história? Ela está me dizendo para não contar a história. Agora tenho que contar. E Liam está no jardim, completamente nu. Totalmente nu.
Eu paro, porque tem alguns minutos. Eu paro e digo, Liam, como você está? Papa, como você está? Papa, eu fiz cocô na entrada da garagem. Liam, você não deve fazer cocô na entrada da garagem. Eu fiz. Saio do carro, vou até lá, Jay está lá, Jay está o ignorando. Ele está me seguindo e ele tem um cachorrinho. Ele está pulando como se gostasse de mim. E minha neta está com o roupão de banho aberto, está no outro jardim. Eu pensei, que é isso? A família Adams? O que está acontecendo aqui? Então, quando eu estou conversando com o Diego por um minuto e ele fez cocô na entrada da garagem, Liam, eu te falei para não fazer isso. Então, 2 minutos depois, ele corre e diz, Papa, o que foi? O cachorro comeu meu cocô. Inacreditável. Não sei porque esses são os momentos mais alegres da minha vida. O que você faz para se divertir? Eu não consigo nem contar a história toda. Há algo em dar sua vida pelos outros. Como foi isso? Essa foi a pior ilustração de todas. Tudo é possível quando está com pessoas que você ama e quando se ama pessoas que não são amáveis. Nunca sabe o que vai acontecer quando você dá sua vida por outras pessoas. Seus filhos, seus amigos, seus inimigos, seus vizinhos. Há uma porta aberta para a alegria do outro lado de não quero fazer isso hoje. Não quero ir até lá. Não quero ajudá-los a se mudar. Não quero fazer isso. Vamos lá. Se formos honestos, metade da nossa vida é repleta de coisas que não queremos fazer. E aposto que, em 3/4 dessas vezes, acabamos nos divertindo e nos alegrando mais fazendo as coisas que não queríamos fazer do que a coisa a que nos dedicamos naquele dia. Você pode se levantar? Não sei se há alguma unção aqui. Sei que não vou comer nada quente hoje. Kevin vai dizer, eu te disse para não contar a história. Essa foi uma boa história. Foi uma boa história. Não vou perguntar quantas pessoas não acharam que foi uma boa história. Eu quero que você diga isso. Eu fui criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Ele determinou de antemão que eu praticasse. Agora eu vou orar por você. Você pode estender a mão assim? Assim são mãos de servos. Quero que estenda suas mãos assim, porque são mãos de servos. Se você diz, sim, Senhor, eu fui criado para ser um servo. Sim, Senhor, serei grande no reino, porque serei o servo de todos. Senhor, oro para que o Senhor nos dê um coração de servo e que, metaforicamente, haja milhares de pomares de maçã, porque enterramos nossa semente e dissemos, Senhor, faça de mim o que quiser. E eu abençoo cada pessoa aqui, em nossa igreja online. E Deus, eu oro para que os sacrifícios feitos por todos os dias frutifiquem 30, 60, 100 vezes. Seja dinheiro, seja nosso tempo, seja esforço, seja amor, seja qual for a dimensão que o Senhor nos deu um dom que podemos empregar. Senhor, que não haja desemprego no corpo de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por nos ouvir. Deus abençoe. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer, te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.